Nós podemos reconhecer todo tipo de odor, ou muitos tipos de odores que estão no ambiente. Eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo de você estar passando um café na cozinha, né? Se você recebe as visitas são íntimas e você as leva para o seu quarto, e alguém resolve passar um café na cozinha, e você não avisa que você está fazendo um café, daqui a pouquinho as visitas sabem que você vai servir um café. Os primeiros relatos que a gente tem, ou os melhores relatos que a gente tem da antiguidade, vêm do Egito, conta a história que dentro dos seus templos eles tinham verdadeiros laboratórios para a produção de ungüentos e de incensos nos templos, né? É interessante vocês pensarem que nessa época não existia destilação. Então, o que existia nessa época eram pastas. Pulando daí um pouquinho, a gente chega a Roma. O uso de plantas aromáticas em Roma era tão intenso que chegou a causar um forte desequilíbrio na balança comercial romana, tá? Especialmente com a importação de mirra e de olíbano, que mais tarde foram 2 dos presentes oferecidos no nascimento de Cristo. Na verdade, os romanos usavam e abusavam dos aromas, dessas essências pastosas, né, em rituais religiosos, funerários. Eles passavam nas paredes dos teatros essências. Eu fico imaginando o que foi para os romanos a entrada dos bárbaros. Romanos limpos, bárbaros emplastados com aquela gordura que eles vinham dos países nórdicos, protegidos do frio, com aquela gordura fedorenta, chega em Roma, aquele primor de sociedade, deve ter sido um choque curioso isso, né? Em 1320, os italianos aperfeiçoaram a destilação do álcool, e aí veio o grande boom, porque aí pôde aparecer um material líquido de verdade através da destilação. Falar em doce é uma coisa bastante interessante. E eu separei aqui em algum lugar, no meu bolso, 2 coisas que eu peguei no café antes de chegar para cá, né? 2 saquinhos, um de açúcar e um adoçante, né? O aspartame. Bom, inicialmente chama a atenção da gente, né, uma coisa bastante interessante, que é o tamanho desses 2 saquinhos, né? Então dá para a gente observar que é alguma coisa estranha. Olha, esse aqui tem mais e esse aqui tem menos. Isso significa dizer que deve haver uma diferença entre essas substâncias em termos de o doce, né? Então tem coisas mais doces do que outras coisas. Então isso é uma coisa interessante. Essa sacarose, né, ela é considerada o padrão de doçura. Então, se nós conseguimos coisas mais doces do que a sacarose, é uma coisa importante. E nós temos, por exemplo, um bem recente, que é bem utilizado, que é a sucralose. É o adoçante artificial mais recente no mercado. Na realidade, o que se fez aqui foi substituir essa hidroxila por um cloro, essa hidroxila aqui por um outro cloro e essa hidroxila aqui por outro cloro. Essa substância aqui é uma substância sintética, derivado da sacarose, e é 600 vezes mais doce. Então, justifica, nós temos um saquinho maior e um saquinho menor. O ser doce é uma questão, até de sensação, mas também é uma questão filosófica. Então, eu posso chamar uma pessoa boa, uma pessoa doce. Não necessariamente que ela tem o sabor doce, ela é doce por algumas outras coisas. É claro que tem toda a parte da doçura do carboidrato que interessa a muita gente, mas tem uma parte muito mais doce, economicamente mais doce, do que a doçura simplesmente, que é a potencialidade dos carboidratos em gerar matérias-primas para produtos de química fina. O petróleo vai ficar mais escasso e nós temos que aprender a fazer com esta biomassa o que nós aprendemos a fazer com o petróleo. Não há relação entre estrutura química e amargo. Em relação a doce, há várias teorias. Em relação a amargo, não. Através
da descrição de plantas amargas, nós temos então o amargo na história. E a primeira descrição é a descrição do ópio. O amargo está presente também nas guerras. E não há nada mais amargo do que as guerras. Por exemplo, a Guerra do Ópio, que acontece em duas fases. A primeira, entre 1839 e 1842, entre China e Inglaterra. E na segunda parte dessa guerra já há a participação da França. O ópio, ele era simplesmente usado como um remédio. Na medida em que o tabaco é proibido na China, se começa então o hábito do fumo do ópio. A China exportava chá. Mas eles não queriam receber um outro produto em troca. Eles exigiam moedas de prata ou barras de prata. E a Inglaterra não aceitava esse tipo de comércio. Por um ato imperial, ocorreu a proibição do consumo de ópio na China, que chegou a viciar 25% da população masculina. Na medida em que carregamentos de ópio foram sendo apreendidos e queimados, a Inglaterra se sente prejudicada e declara então guerra à China.